Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, na qual a gente vai visualizar, então, dando sequência na leitura deste livro Verdadeiros Pais, o capítulo 5. A gente já vem lendo esse capítulo em algumas salas virtuais. O título desse capítulo é Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. E nessa leitura nós vamos ler a seção 5, a última seção do capítulo 5, que tem o título Herdando os Ensinamentos dos Verdadeiros Pais. O item 1, na verdade, é uma introdução dessa seção que depois nós vamos detalhar em subitens. Então vamos à leitura do item 1. A questão não é como unificar o mundo, mas como unificar a si mesmo. Dentro de cada um de nós, sua mente e corpo estão divididos e brigando todos os dias. Para resolver este problema, vocês precisam da palavra de Deus. Vivendo pela palavra, vocês deveriam se assemelhar ao coração e caráter de Deus. Vocês devem alcançar o ponto onde Deus aprecia quando vocês se amam e onde Deus elevaria vocês e daria o seu reconhecimento. Vocês devem chegar ao ponto onde Deus reconhece as coisas que vocês dizem como verdadeiras. A fim de se tornarem essas pessoas na realidade, o assunto mais urgente é criar a realidade de unidade com os outros em nossa vida cotidiana e nos tornarmos uma pessoa que tem unidade mente e corpo. Como vocês podem saber se já se tornaram uma pessoa com unidade mente e corpo? Saia e espalhe as palavras com a máxima devoção. Quando vocês fazem isso, vocês compreenderão que Deus está sempre com vocês através de sua conexão com a palavra. Agora nós vamos iniciar a leitura do subitem, o valor do princípio divino e das palavras do Pai. Item 2. Estamos conectados a Deus através da palavra. Se a palavra não existisse, não poderíamos estar conectados com Deus. Se não fosse pela palavra, não poderíamos encontrar a forma para nos conectarmos com Ele. Assim, a menos que existam pessoas que realmente espalhem a palavra, nada acontecerá. O propósito de Deus ao nos conectar como seres humanos é nos capacitar para nos conectarmos com o seu amor. Aqueles que transmitem a palavra que conecta as pessoas com Deus podem ser pessoas na Terra, mas a palavra que elas transmitem é a partir de Deus. É através dessa palavra que as pessoas são feitas novas. Item 3. A queda aconteceu por causa de uma falha em exaltar a palavra de Deus. Portanto, enquanto buscamos seguir este caminho, o qual é centrado na palavra de Deus, estamos destinados a ser um grupo que jura exaltar absolutamente a palavra de Deus. Que tipo de pessoas se apoiam na palavra de Deus? Elas são as mais públicas, vivendo para o benefício do mundo e por toda a humanidade, vivendo para o benefício de Deus. Quando Deus olha para elas, Ele quer colocá-las com Ele em um relacionamento ideal, não contente em permanecer meramente em seu relacionamento atual com Ele. Além disso, Deus quer que elas sigam adiante de sua situação atual e se movam em frente na direção de seu lugar no ideal de Deus. Elas são pessoas que vivem pelo ideal de Deus, pelo amanhã de Deus e pelo amanhã de toda a humanidade. Imaginem quão difícil é isso? Não obstante, estou dizendo que devemos nos tornar um grupo de pessoas que edificam o mundo do futuro. Quando nos tornamos essas pessoas, então sempre que Deus pensa sobre o futuro, Ele pensa sobre mim e sobre a Igreja de Unificação. E sempre que as pessoas pensam sobre o amanhã, elas pensarão sobre a Igreja de Unificação e sobre mim. Podemos chegar a este resultado. Item 4. Deus está nos chamando com sua palavra. Portanto, precisamos seguir em frente enquanto suas palavras nos direcionam. Por qual rota podemos encontrar uns aos outros como verdadeiros pais e verdadeiros filhos? É através de palavras verdadeiras, a palavra dada pelos pais celestiais.
Vocês não podem se tornar esses filhos a menos que conheçam a palavra dos pais. Se é verdadeiro que a palavra de Deus é absoluta e verdadeira, não ficaremos cansados, mesmo se ouvimos essa mesma palavra por milhares ou dezenas de milhares de anos. A palavra de Deus não tem fim. Vocês devem buscar por essa palavra. Não é suficiente encontrar palavras que se ajustam às restrições que você impõe como sua própria lógica. A palavra dos pais não ensinam somente os maiores princípios, mas também dá vida para aqueles que a ouvem. Ela dá vida para você, não importa quantas vezes você a ouça, mesmo se você a ouve repetidamente por toda a eternidade. Item 5. As palavras de pais amorosos são eternas. Elas transcendem tempo e espaço. É ainda mais com a palavra de Deus. Ela transcende história, transcende épocas e eras, transcende ideologias e transcende filosofias. Ela é mais preciosa do que as palavras de qualquer ser humano. Sua palavra, se você a ouve ou a lê durante a noite ou durante o dia, flui incessantemente em seu coração. Item 6. As palavras que Jesus falou para o povo judeu e todas as coisas que ele mostrou para eles não foram baseadas em seu próprio desejo. Elas estavam relacionadas com a vontade do céu. Jesus representava a vontade providencial de Deus. Entretanto, dentro da realidade da queda, um conflito surgiu entre Jesus e o povo, que estava destinado a se relacionar com a vontade de Deus através dele. Quando a palavra de Deus aparece no mundo decaído, ela pode transformar um indivíduo quando ela aparece para um indivíduo. Ela pode transformar um povo quando ela aparece para um povo. Ela pode transformar o mundo quando ela aparece no mundo. O povo judeu não sabia que Jesus era a manifestação da palavra de Deus que poderia transformar céu e terra. Item 7. Eu sou o dono da palavra. Eu me tornei o dono da palavra porque tenho vivido de acordo com a palavra. Os primeiros seres humanos não se tornaram os donos da palavra e, portanto, eles falharam em se tornar os verdadeiros pais. Assim, alguém mais tinha que se tornar os verdadeiros pais e encarnar a palavra. A mãe e eu fizemos isso, e então oferecemos seu fruto diante de Deus. Este é o motivo que podemos todos avançar para a era de liberação e completa liberdade e realizar o ideal do propósito de criação de Deus. Item 8. Ninguém pode apagar as palavras que tenho falado. Quando ouço novamente as palavras que falei 50 anos atrás, eu inclino em respeito por essas palavras. Quando falei naquele tempo, eu fiz isso com essa seriedade. Eu tinha determinação urgente que, embora eu poderia morrer naquele tempo, eu deixaria minhas palavras para futuras gerações. Embora eu pudesse ser morto e ter acabado, eu sabia que minhas palavras eram tão profundas e significativas que com elas as pessoas seriam capazes de liderar o mundo. Quando vocês leem os volumes dos meus sermões, vocês devem ser movidos ao nível que chegam a essa compreensão. Vocês devem ter experiências espirituais. Vocês podem gostar de brincar e dançar e tal, mas ser arrebatado por minhas palavras e crescer espiritualmente através delas é uma bênção entre todas as bênçãos para vocês, seus antepassados no mundo espiritual e seus descendentes no mundo terreno. Item 9. Se o conteúdo de muitos jornais pode ser salvo em um computador, vocês serão capazes de ler esse conteúdo mesmo em milhares ou dezenas de milhares de anos a partir de agora. Da mesma forma, se armazenamos todas as minhas palavras em CDs, bilhões de pessoas em todos os cantos do globo serão capazes de utilizar computadores para ouvi-las. Estamos agora vivendo nessa época. Portanto, vocês não podem esconder falsidades. Não há mais nenhum lugar para escondê-las. Quando as palavras do céu, as palavras de amor do céu, brilharem cada vez mais por todo o mundo, as forças da escuridão certamente se autodestruirão. Elas terão que fugir cada vez mais longe, uma vez que a luz começa a brilhar.
A escuridão não pode mais reger nas realidades banhadas por essa luz. Item 10. 1000 anos a partir de agora, as palavras que falei como fundador da Igreja de Unificação terão desaparecido? Sempre que penso sobre isso, eu compreendo que este é um assunto sério. Minhas palavras não devem permanecer somente dentro de seus corações. Elas devem fluir e se tornar água medicinal, não apenas água corrente, para que todos possam beber essa água, mesmo em milhares de anos a partir de agora. Eu quero que as pessoas sejam capazes de apontar minhas palavras com orgulho, reconhecendo que elas são um remédio universal, um medicamento que pode curar todas as doenças. Para isto, estou oferecendo sincera devoção, na esperança que minhas palavras durarão para sempre, como palavras que dão vida. Item 11. A verdade da Igreja de Unificação não é somente uma verdade que foi revelada através de lutas em sua própria história. Ela é a verdade que existia mesmo antes da criação. É o ideal de criação de Deus estabelecer uma família verdadeira, uma tribo verdadeira, um povo verdadeiro, uma nação verdadeira e um mundo verdadeiro, baseados no relacionamento com os verdadeiros pais. Esta verdade, revelada no princípio divino, também contém os detalhes do que foi feito na história da providência de Deus, de restauração, a fim de realizar o ideal de Deus. Item 12. Os verdadeiros pais são os antepassados de fé absoluta, amor absoluto e sabedoria absoluta. Foi com fé absoluta, amor absoluto e sabedoria absoluta que eu descobri as palavras do princípio divino. Portanto, se nos colocamos na frente de Deus, de Satanás ou da história, ninguém pode negar sua validade. Todos devem afirmá-la. O princípio divino é realmente um escudo forte. Ele tem esse poder. Item 13. O princípio de unificação conecta tudo pelas leis da natureza. Esse é o motivo pelo qual eu o chamei princípio. Ele é o princípio do céu. Isso é dizer, este é o princípio eternamente imutável. O princípio não é uma doutrina. Ele não é uma doutrina da Igreja de Unificação. Ele não é uma doutrina ensinada pelos verdadeiros pais. Uma doutrina é algo pelo qual as pessoas decaídas buscam o céu, mas o que as pessoas que vivem juntamente com Deus têm a ver com uma doutrina? O princípio é a lei do céu. Item 14. Minhas palavras são de tal forma que vocês não a entenderão logo. Entretanto, se vocês leem os livros que contêm minhas palavras muitas vezes, vocês virão a entendê-las sem falhas. Eu tenho uma mente que pode ver todo o cenário, distinguindo, comparando e contrastando tudo neste amplo mundo. Eu tenho rearranjado todo o conhecimento baseado no padrão de uma nova tradição, a qual é chamada o princípio divino. Com ele, eu estabeleci um sistema filosófico que reestrutura completamente todo o espectro de conhecimento em todas as principais áreas. Isto exigirá milhares ou até mesmo dezenas de milhares de estudiosos para reconhecer o pleno valor do princípio divino. No princípio divino, a Igreja de Unificação possui uma arma formidável. Item 15. Meus ensinamentos encarnam um entendimento que permanecerá para sempre no topo do ensinamento central, mesmo se no curso da história a Igreja de Unificação desaparecer. Mesmo se vocês falharem em cumprir isto, outros farão isso em algum ponto. Virá um tempo quando muitas nações competirão para cumprir meus ensinamentos. Quando isso acontece, sua situação será o oposto do que é hoje. Aqueles que foram primeiros serão os últimos, e aqueles que eram os últimos serão os primeiros. Tudo será girado de cabeça para baixo. Aqueles de vocês que perderem esta oportunidade não serão lembrados na história. Item 16. No curso de buscar os verdadeiros pais, vocês realmente já sentiram o valor das palavras dos verdadeiros pais? Elas são os ensinamentos que capacitam vocês a se conectarem com o valor eterno. Se vocês nunca sentiram seu valor, não importaria se o verdadeiro pai viesse e dissesse para vocês, pessoalmente, quão valiosas suas palavras realmente são.
vocês ainda seriam incapazes de reconhecer o valor delas. A fim de entender claramente o valor dessas palavras de verdade, vocês precisam orar. Pessoas na terra devem buscar os ensinamentos do verdadeiro Pai, pois eles são palavras de verdade. Eles são palavras que movem o coração de Jesus e palavras que movem o coração de Deus, que tem conduzido sua providência por 6.000 anos. Além disso, quando essas palavras aparecem na terra, elas revelarão os altos e baixos dessa história de 6.000 anos. Elas revelarão a ira, maus tratos e a amargura de Deus. Por estas razões, as palavras do verdadeiro Pai não podem evitar mover o coração de Deus. Item 17. A palavra de Deus não estabelece regras. Seu propósito é nos dar vida e cumprir seu plano. Há muitas doutrinas religiosas e ideologias na Terra atualmente que advogam a verdade, mas não há nenhum ensinamento que realmente traz a paz para a nossa mente e corpo, mesmo quando as praticamos. Nem há ensinamentos nos quais possamos estar profundamente imersos pela eternidade. Se a palavra de Deus capacita o amor de Deus, a fonte de vida no universo, a se mover dentro de nossa mente e corpo, então, seguramente, com a palavra verdadeira de Deus, podemos resolver fundamentalmente as reivindicações de todas as ideologias e doutrinas. Item 18. Vocês precisam estabelecer uma tradição baseada na palavra e desenvolver um caráter que capacitará vocês a alcançarem unidade com a palavra. Nos últimos dias, há 3 julgamentos. O primeiro é o julgamento pela palavra, o segundo é o julgamento do caráter e o terceiro é o julgamento do coração. Este é o padrão absoluto, ele já está estabelecido. A queda ocorreu quando os primeiros seres humanos não puderam se unir com a palavra de Deus. Adão e Eva deveriam ter tomado o mandamento de Deus de não comer o fruto como absoluto, e assim estabelecido a tradição correta. Mas eles não fizeram assim, e consequentemente caíram. Portanto, essas palavras que trilharam o curso de restauração tiveram que estabelecer a tradição de se unir com a palavra, o que prefigurava a verdade definitiva que aparece no fim dos tempos. No céu, essa tradição já foi estabelecida, mas ela ainda não está estabelecida por pessoas na terra. Se essa tradição não é estabelecida, então há uma possibilidade que, como o cristianismo, a Igreja de Unificação se multiplicará em muitas denominações. Item 19. A questão essencial é estabelecer a tradição que nos traz em unidade com a palavra. Vocês não devem estar separados da palavra. Vocês devem ser pessoas que cultivam a si mesmos baseados na palavra e que se movem em frente baseados na palavra. Vocês devem estabelecer uma tradição baseada na palavra, tomando-a como o padrão absoluto. Para isto, vocês precisam estar sintonizados com minha mente e coração, como eram quando apresentei a palavra. Vocês estudam a palavra para que possam acreditar na palavra. Contudo, seu padrão de entendimento não é suficientemente perfeito. Há um padrão honrado no fundamento da palavra, e vocês devem encontrar esse padrão. Para isso, vocês precisam estabelecer uma tradição de penetrar profundamente na palavra. Iniciando agora o novo subitem com o título Sermões dos Verdadeiros Pais são um tesouro. Item 20. Quantos volumes dos meus sermões foram publicados? Até agora, vocês não têm estado interessados nos livros dos meus sermões. A partir do ponto de vista de Deus, não importa quantos livros vocês possam encontrar numa biblioteca. Eles são de pouca utilidade comparados com os livros dos meus sermões. Pensem sobre o fato que há um grande número de volumes dos meus sermões. Os conteúdos destes livros são para salvar os filhos e filhas deste mundo. Os volumes dos meus sermões ainda estão nas primeiras edições. Se vocês os comprarem, eles se tornarão seu orgulho de geração para geração. Se vocês pensam sobre isso a partir do ponto de vista de Deus, eles são os mais valiosos de todos os livros. Nunca haverá um segundo conjunto de verdadeiros pais. Pela eternidade e de forma absoluta haverá somente um único par de verdadeiros pais.
Vocês precisam aprender que tipo de pessoa eu sou. Eu não acho que vocês saibam quão profundo, elevado e amplo eu sou. Contudo, vocês podem conhecer meu caráter através dos volumes dos meus sermões. Estes livros são como um farol, dando luz na escuridão da noite. Item 21. Muitos volumes dos meus sermões foram publicados. Eu os leio toda manhã durante o Rundoquê. Agora não precisamos mais de qualquer reunião de larga escala. Eu já ensinei a vocês tudo o que precisam fazer. Eu até mesmo já falei em detalhes sobre messianidade tribal. Estas não são ideias que vieram quando desenvolvi a igreja. Eu já tinha feito um plano detalhado para ensiná-las antecipadamente e tenho ensinado vocês nessa base. Isso é uma coisa que é para o meu crédito. Muitas coisas que tenho dito têm soado como fantasia, mas eu já as substancializei em minha própria vida. Uma vez que vocês possuam os volumes dos meus sermões, preparar seus próprios sermões e discursos semelhantes não será nenhum problema. Esses livros são um vasto tesouro. Todo o dinheiro do mundo não pode se comparar com o valor dessas palavras. Item 22. Eu geralmente levanto às 3h30 da manhã. Quando levanto, eu leio os livros dos meus sermões que proferi no passado. Seu conteúdo é inspirador. Sendo que fui eu quem falou essas palavras, eu conheço todo o conteúdo. Contudo, quando as leio, eu ainda fico em lágrimas. Pessoas que ouvem essas preciosas palavras e então seguem afastadas terão um momento difícil para perdoar a elas mesmas. Estes sermões são mais preciosos do que seus lares, mais preciosos do que sua terra. Item 23. Quantos livros dos meus sermões vocês já leram até agora? Este é um assunto sério. Quanto mais você lê, mais você brilhará e maior se tornará o seu valor. Você deve saber tudo o que tenho ensinado. Mesmo um rei que faz sua nação grande, que entende o mundo e que conhece a verdade, descobrirá que os livros dos meus sermões são um tesouro. Mesmo agora estou lendo e estudando minhas palavras. Eu tenho que endireitar cada ponto antes de morrer. Se existem quaisquer erros, eu devo corrigi-los. Será um problema se houver quaisquer erros. Item 24. Quantos livros dos meus sermões foram publicados até agora? Se vocês têm a oportunidade para compartilhar algum dos sermões a partir destes livros, vocês descobrirão muitas partes que movem as pessoas a derramarem rios de lágrimas. Mesmo agora, eu leio os livros dos meus sermões por 2 horas todos os dias. Ao ler uma das orações que fiz várias décadas atrás, eu encontrei uma parte onde mencionei sobre o cumprimento da idade do completo testamento naquele momento. Isto é algo que tenho falado recentemente. Assim, quando cheguei nesse ponto na oração, eu senti algo que ressoou em meus ossos. Quão incríveis são essas orações! Isto não é um assunto de orgulho pessoal. Estas orações são cheias de inspiração que, quando reflito sobre elas, são estimulantes para mim mesmo agora. Elas são como um baú cheio de tesouro. Item 25. Agora vocês não precisam dar seus próprios sermões. Ao invés de criar seus próprios sermões para pregar, encontre um título em meus sermões que seja adequado para a ocasião e utilize esse sermão de uma maneira que se ajuste às suas circunstâncias. Crie um livro separado de seus próprios sermões, com títulos de sermões e um resumo de 3 linhas de cada sermão. Então, sempre que você precisar falar, tudo o que você precisa fazer é decidir o título que gostaria de dar seu sermão e encontrar uma parte do meu sermão que combina com o que você quer dizer em seu sermão. Quando você sente que precisa falar sobre algum tema específico, leia a partir dos livros dos meus sermões aqueles que são relevantes para esse tema e então dê seu sermão. Além disso, mesmo para a sua oração, utilize as palavras que tenho orado. Não há nada que o céu aprecie mais do que isso. É assim como vocês sempre deveriam dar sermões. Iniciando agora um novo tópico com o título Disseminar e Praticar a Palavra. Item 26. Minhas palavras têm substância que durará pela eternidade. Elas são ensinamentos que podem nos capacitar a transcender as circunstâncias da vida.
Mas circunstâncias em sua vida não podem devorar ensinamentos que são verdadeiros. Verdadeiros ensinamentos não podem ser contidos por nada no mundo mau. Através destas palavras, as pessoas devem constantemente se motivar para superar seu mau ambiente. Mas porque as pessoas deste mundo não estão fazendo isso, o cristianismo mundial entrou em um estado de confusão. O verdadeiro pai vem com um coração amoroso por seus filhos. Sendo que isto é assim, não deveria haver um lugar onde ele possa transmitir suas palavras verdadeiras para seus amados filhos? Vocês devem encontrar esse lugar, a Igreja de Unificação, onde ele fala essas palavras verdadeiras. Quando vocês encontram esse lugar e ouvem ele, mesmo se vocês ouvem milhares de vezes, vocês ainda acharão suas palavras como inovadoras. Essas palavras têm significado que está ligado com a eternidade, com o valor verdadeiro do bem. A menos que vocês se conectem com essas palavras, as quais têm esse valor verdadeiro, vocês não podem se tornar seus filhos. Item 27. O sabor das palavras do verdadeiro Pai nunca se tornará insípido, mesmo se você as ouve repetidamente por milhares de anos. As mesmas palavras confortarão você quando estiver triste e o deleitará quando você estiver feliz. Minhas palavras podem ser seus maravilhosos parceiros objeto. Você pode se relacionar com elas de acordo com seu estado de espírito e as emoções que você esteja experimentando em sua vida. Esse é o valor delas. Item 28. O número de membros da igreja aumentará na proporção de quão frequente vocês transmitem as palavras do princípio divino. Outra questão é quão sincero você é ao transmitir o princípio divino. Você deve compartilhá-lo com sua máxima sinceridade. Não há nenhuma outra forma. Os seres humanos foram criados através da palavra. Sendo que eles perderam a palavra, eles devem ser recriados através da palavra. A palavra tem 3 principais elementos: a palavra de amor de Deus, a palavra de vida de Deus e a palavra de linhagem de Deus. De forma simples, elas são amor, vida e linhagem. Quando você transmite a palavra para os outros, elas devem sentir amor brotando em seus corações, a vida fluindo em seus corações e a linhagem mudando em seus corações. As pessoas precisam trocar sua pele 3 vezes, nos níveis de formação, crescimento e aperfeiçoamento, a fim de alcançar maturidade. Item 29. Vocês devem transmitir meus ensinamentos por todo o mundo. Com a chegada da Era do Completo Testamento, eu estou transmitindo uma nova mensagem. Quando eu fiz a nova proclamação da Era do Completo Testamento para o mundo inteiro, eu também concedi minhas palavras na forma da Escritura do Completo Testamento. Esse é o motivo pelo qual estou dizendo para vocês lerem e estudarem. Vocês devem se unir com essas palavras. Antes que vocês possam se tornar unidos comigo, vocês devem se tornar unidos com minhas palavras. Item 30. Uma pessoa que não pode entender minhas palavras como elas deveriam ser entendidas, será julgada por elas. Embora nossa vida terrena acabará, eu tenho que deixar para trás minhas palavras para o benefício da infindável linha de nossos descendentes. Enquanto nosso destino de concluir a providência de Deus de restauração permanece sem conclusão, nossos descendentes terão que trabalhar baseados em minhas palavras. Devemos observar e proteger essas preciosas palavras. Deus esteve antecipando o dia quando todas as pessoas do mundo se inclinarão diante destas palavras. Deus esteve suportando uma história de grande sofrimento até agora, a fim de trazer todas as pessoas a se renderem a essas palavras de verdade. Item 31. Deus dá as suas palavras de amor para o mundo de Satanás. Então, a partir do mundo de Satanás, devem surgir pessoas que tenham fé absoluta na palavra de Deus. Isto significa que deveria haver um grupo de pessoas que acreditam absolutamente na palavra de Deus, ao contrário de Adão, que não acreditou. Elas precisam fazer coisas que farão Deus confiar nelas
mais do que ele confiou no arcanjo, que traiu Deus quando ele fez Adão e Eva perderem sua fé na palavra. Na condição que elas ouvem as palavras de Deus, ele pode arrebatar seus corpos da realidade de Satanás. Ele deve recuperar seus corpos para que elas venham até ele. Item 32. Depois de se juntar à Igreja de Unificação, não é suficiente que vocês conheçam as palavras da verdade que vocês aprenderam a partir do princípio divino, meramente em suas cabeças. Mesmo quando vocês conhecem esses ensinamentos intelectualmente, vocês também devem senti-los em seus corações. Uma vez que vocês conhecem os ensinamentos com sua mente e com seu coração, vocês não hesitarão em agir e lutar com Satanás, porque vocês vão querer cumprir o propósito destes ensinamentos. Além disso, vocês nunca serão capazes de falar mal do verdadeiro Pai ou inverter seu pensamento e assumir uma posição que possa trair o céu. Item 33. Você come todos os dias e ainda a comida tem um sabor bom. Da mesma forma, você pode comer alimento espiritual que conecta você com a verdade todos os dias e ele ainda terá um sabor bom. Estou dizendo que as palavras de vida são satisfatórias, mesmo se você as ouve todos os dias. Pessoas que desfrutam ouvir as palavras do princípio divino até o dia que elas morrem, certamente não irão para o inferno. Você pode pensar, eu já sei todas essas coisas, mas você as conhece somente em sua cabeça, o que não tem nada a ver com a realidade de coração. Quanto mais você ouve essas palavras, mais a realidade de vida do céu virá e ajudará você. Item 34. A palavra é a substância que nutre nossa vida. É um grave erro pensar que apenas porque você participou de um seminário de 21 dias e um seminário de 40 dias, você é agora um membro em uma boa posição da Igreja de Unificação. Você deve continuar a estudar o livro Princípio Divino. As experiências e entendimentos que surgem quando você guarda o princípio divino em seu coração se tornarão seu testemunho pessoal, que mais tarde você poderá compartilhar a qualquer momento. Nesses momentos, você será capaz de transmitir a graça que recebeu a partir do princípio divino. Item 35. Todos vocês vivendo agora nos últimos dias devem se tornar os antepassados do terceiro Israel. Vocês precisam entender, o ensinamento final será as palavras de amor de Deus. Portanto, vocês não devem manter as palavras de Deus como palavras de Deus e as suas próprias como suas, não tendo nada a ver umas com as outras. Vocês devem se tornar as encarnações substanciais visíveis da palavra de amor de Deus. O mais íntimo coração de Deus deve se tornar seu coração mais íntimo. Em outras palavras, vocês precisam se tornar as encarnações do coração original de Deus. Todos vocês precisam conduzir a missão de um segundo Criador que pode disseminar a palavra de Deus. Isto é dizer que vocês devem se tornar os propagadores da palavra, propagadores de vida e propagadores da substância de Deus. Desta forma, vocês se tornarão unidos com Deus centrando no amor. Então vocês podem atender Deus eternamente. Este é o padrão do terceiro Israel. Somente desta maneira vocês podem plantar a palavra, a substância e a vida. Item 36. Vocês não devem se tornar pessoas que seguem meus ensinamentos cegamente. Primeiramente, vocês devem estudar meus ensinamentos e a seguir vocês devem se tornar as encarnações com o caráter de um parceiro sujeito. Isto significa que vocês devem se tornar um parceiro sujeito que está imbuído com a palavra e que alcançou o caráter para criar filhos espirituais. Entretanto, quando eu olho para pessoas na Igreja de Unificação que estão estudando o princípio divino, vejo muitas que não alcançaram esse padrão de coração e caráter, mas que somente trabalham e agem baseadas em seu conhecimento do princípio divino. Isto não funcionará. Tendo estudado minhas palavras, vocês devem ser capazes de expressá-las com suas próprias palavras. Vocês devem falar sobre o princípio divino, mas não como algo que vocês aprenderam com algum mestre. Ao invés, vocês devem falar a partir da perspectiva de ter um relacionamento vivo com ele.
e em sua própria carne e ossos. Embora as pessoas possam inicialmente se conectar com vocês através de seu ensinamento do princípio divino, a menos que vocês possam falar com a autoridade de um parceiro sujeito original, vocês acabarão não tendo nenhum relacionamento com elas. Assim, vocês devem aperfeiçoar seu caráter e se tornar a substância da própria palavra. Palavra dos verdadeiros pais, Adiu. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar. Encerrando toda essa leitura, vamos avançar aí para ver como foi o estudo deste Rondoque Online. Nesta leitura fizemos o estudo da sessão 5 com o título Herdando os Ensinamentos dos Verdadeiros Pais, última sessão do livro, e os itens que estudamos aí foram o valor do princípio divino e das palavras do Pai, sermões dos verdadeiros pais são um tesouro e disseminar e praticar a palavra. Esse era o conteúdo, agradeço aí a sua atenção. Finalizamos então o estudo de todo o livro, Com esse capítulo 5 finalizamos o estudo de todo o capítulo 2 com o título Verdadeiros Pais. Espero que você tenha gostado dessa leitura, apreciado todo esse conteúdo. Fica aí o nosso compromisso para iniciarmos um novo estudo na sequência das próximas salas virtuais. Nos vemos até lá então, muito obrigado, tchau!